Saudade também. Ei, Daniel, boa noite. Boa noite, Ângela. Tudo bem? Tudo bem? Um prazer ter você aqui para a gente poder fazer um bate-papo essa noite. Para quem não conhece, o Daniel, ele é nutricionista do INJA, nutricionista oncológico, ele é formado em nutrição e tem especialização em nutrição oncológica e fez residência no INCA, não é mesmo, Daniel? Isso. Quer falar Fiz um pouquinho sobre o seu 2011. currículo? Isso. Quer falar um pouquinho? Olha, é um prazer, Ângela. É um prazer ter com você de novo esse bate-papo. Eu me formei em 2009 na FOA. Em 2010 eu passei na residência do INCA. Fiquei 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses lá fazendo residência. Voltei para Volta Redonda, trabalho com oncologia até hoje, né? Quase 10 anos já. No Hospital Inja, que é referência no tratamento oncológico da região. E agora tô indo para outros áreas também. Acabei uma pós em paciente crítico agora, uma do GANEP e uma do Einstein, e agora estou me aventurando na medicina. Ah, parabéns. Então temos aí mais um médico, né, formado em nutrição. Isso só tem a agregar para a nossa profissão. Verdade. Ô, pois é, né, Daniel? A gente vai falar hoje sobre o paciente oncológico. O câncer é uma doença que a gente ainda não tem cura. É, é um grande problema de saúde pública que a gente tem, que a gente enfrenta há muitos anos, uma luta dos cientistas, dos farmacêuticos, na busca, né, dos químicos, na busca da cura para essa doença, que é o grande anseio de todo mundo. Todas as pessoas dentro da família, do círculo de amigos, ou até mesmo profissionais que tratam pacientes com esse perfil, tem essa ansiedade, tem várias dúvidas em relação ao manejo, na verdade, do paciente oncológico, da nutrição. E agora, nesse período de pandemia, né, então cujo foco é de manter a imunidade em todas das pessoas para poder minimizar, né, os agravos que a Covid, né, pode provocar no corpo humano. Então, a gente focou, eu convidei o Daniel para ele falar sobre na parte do paciente oncológico. Então, os pacientes que estão em tratamentos, em quimioterapia, eles têm que ter um cuidado maior em relação à imunidade. Então, Daniel, eu passo a palavra para você, né? Fica muito à vontade e a gente vai respondendo as perguntas do público à medida que elas venham aparecendo. Tá joia, tá joia. Realmente, os pacientes oncológicos, eles são categorizados como pacientes de risco, né? Não importa a idade, devido à imunidade, né? O paciente que está fazendo o tratamento, ele tem uma deficiência já, seja ela mecânica, seja ela ingestão mesmo normal. Então, esse paciente é um paciente que realmente tem que ter cuidados maiores com ele na hora de tratar nesse período do Covid, né? E lá no hospital, né, na nossa prática lá, a gente tentou evitar misturar o hospital com o tratamento dos pacientes com Covid. Mesmo assim, apareceu alguns, não tem como evitar, né? Até o paciente, até você ter o diagnóstico, você vai ter que aceitar o paciente no hospital. A gente tentou separar os pacientes oncológicos, tentou fazer grupos específicos, tentou diminuir a quantidade de paciente por horário para tentar ver se a gente evita o máximo de aglomeração. Para o tratamento não parar, que se parar o tratamento é muito maléfico para o paciente, né? Uma semana que você Exato. não faz um tratamento, esse paciente já tem um prejuízo muito grande. E o que eu vejo, né, no dia a dia, o que eu vejo na prática, né, tanto no hospital quanto no ambulatório ou no consultório, os pacientes eles já chegam para a gente muito debilitados, né? Eles já chegam para a gente num grau de desnutrição alta. Ou eles estão com uma pré-caquexia, ou eles já estão com uma caquexia instalada, ou eles estão até com uma caquexia já tardia. Então, esse paciente ele já chega com quadro de sarcopenia, com perda de massa, com perda de função. É um paciente que, para você reverter o quadro, é muito difícil porque não é uma doença que a gente consegue identificar logo no início, né? A maioria das vezes
você já vai identificar essa doença quando ela já está comprometendo algum tipo de órgão, né? Ou criando uma massa bem volumosa que já está causando algum desconforto para o paciente. Então, esse paciente não é um paciente que chega assim. Até chega alguns que vai fazer um exame de rotina, descobre, pronto, a gente consegue fazer o tratamento um pouco mais fácil. Mas a maioria dos casos, não. A maioria dos casos, esse paciente já chega no consultório cursando uma desnutrição muito grave, cursando uma caquexia muito grave. Então, você fazer uma intervenção nutricional imediata antes mesmo de começar o tratamento é fundamental. Porque se você começa o tratamento sem começar a terapia nutricional, você vai causar um desconforto maior para esse paciente, né? Porque o tratamento oncológico ele é muito agressivo, né? Ele debilita muito o paciente. Então, se você vai fazer uma quimio, uma rádio, um hormônio, ou até mesmo a cirurgia, dependendo da localização, esse paciente vai ter comprometimento nutricional muito grave. Então você vai ter que fazer uma terapia aí bem forte, uma terapia bem, bem, bem direcionada para esse paciente, individualizada, para você conseguir fazer pelo menos evitar que ele continue perdendo peso. Que é o nosso primeiro passo é isso. É tentar evitar que ele continue perdendo peso. Depois que a gente conseguir estabilizar essa perda de peso, aí sim, aí a gente vai para o segundo passo. É tentar fazer com que ele ganhe alguma coisa, com que ele recupere alguma coisa. Mas nosso primeiro passo mesmo é tentar evitar que esse paciente continue perdendo peso. Isso aí. E em relação à imunidade, no consultório, com certeza, vários pacientes te procuram, né? Então, e com esse foco, né, do fortalecimento da imunidade, muitos deles perguntam a respeito de alimentação. Existe algum alimento específico que ajude a preservar, né, ou aumentar, melhorar o status da imunidade? A gente sabe que uma alimentação saudável ela é o carro-chefe para qualquer tipo de pessoa, seja indivíduo saudável, atleta ou principalmente o paciente que está com alguma comorbidade. A gente tem que buscar se alimentar bem, a gente tem que buscar a melhorar a nossa ingestão hídrica, beber mais água, comer mais frutas, comer mais verduras, mais legumes, evitar processados, industrializados. A gente sabe que a alimentação saudável ela é o carro-chefe para qualquer tipo de terapia nutricional. O problema da oncologia é que ela vem associada a outras coisas. E outras coisas que são, às vezes, assim, muito difíceis para o tratamento. Às vezes o tumor, a localização do tumor, se for, quanto mais alto ele for, cabeça e pescoço, estômago, pâncreas, é muito mais difícil a gente nutrir. Então é muito mais difícil eu insistir ou eu forçar esse paciente a fazer uma ingestão alimentar adequada. Então eu tenho que trabalhar de acordo com a tolerância dele. Então eu tenho que ser, é muito individual. Eu tenho que ver o que ele tolera. Às vezes tem paciente que chega para mim que só come coisa doce, que não consegue de jeito nenhum comer coisa salgada. E vice-versa, tem gente que só consegue comer coisa salgada, não consegue comer coisa doce de jeito nenhum. Então você tem que trabalhar com esse paciente individualmente, né, para poder adequar melhor, controlar os efeitos do tratamento, da quimioterapia, que realmente ela causa vários desconfortos, né? Anorexia, perda de paladar, diarreia, constipação, às vezes mucosite, feridinha na boca. Então são vários tipos de consequências do tratamento que acaba interferindo na alimentação desse paciente. E aí você tem que entrar, às vezes, com suplemento, você tem que entrar, às vezes, com uma via alimentar diferente, uma sonda, né? Se o paciente tiver uma disfagia ou uma obstrução do trato gastrointestinal, você tem que fazer uma ostomia, uma gastrostomia, uma jejum. Você tem que arrumar alguma forma de você nutrir esse paciente nesse momento, para que você consiga fornecer para ele os nutrientes principais que ele precisa. E aí sim, aí você vai começar a pensar, poxa, o que eu posso fazer para poder melhorar alguma deficiência que esse paciente está cursando? Ah, ele está com uma anemia? Será que eu consigo aumentar a proteína? Será que eu consigo fazer com que ele ingira um pouco mais de proteína? Será que eu consigo fazer com que ele coma mais frutas, que ele coma mais frutas cítricas? Então, assim, é individual. A gente tem que enxergar esse paciente e ele incompleto, né? Saber qual tipo de tratamento que ele está fazendo, se ele fez alguma cirurgia prévia, se ele está fazendo algum tratamento concomitante juntos,
ele tem alguma obstrução. Então você tem que analisar todos esses parâmetros para você poder tratar e nutrir esse paciente. A Silvana está perguntando aqui se o medicamento ele consegue tirar, né, deixa o paciente sem o paladar. Sim, sim. A quimioterapia, né? Principalmente a quimioterapia, a rádio também, a rádio se é cavidade oral, esôfago, também acontece isso. Mas a Uhum. quimioterapia, ela debilita muito mesmo. O paciente ele chega para mim relatando que ele está sentindo gosto metálico na boca. Ele fala, nossa, eu estou sentindo um gosto metálico na boca, não tenho gosto, às vezes não tem saliva, e aí a gente tem que até, o médico até solicita saliva artificial para tentar ver se melhora. A gente incentiva o paciente, se ele tolera chupar água, a gente faz cubinhos de água de coco, pede para ele tentar chupar para melhorar. Picoléres de frutas cítricas, de limão, também ajuda a melhorar um pouquinho a sensibilidade. Mas também tem que verificar que tem aqueles pacientes que eles ficam tão sensíveis que o gelado também incomoda, até eles falam que dá choque. Né? Ah, coisa gelada, se eu pego a gelada me dá choque. Então, assim, a gente tem que ver o que o paciente tolera. Mas o medicamento, sim, a quimioterapia, ela faz essas alterações no paladar, no intestino, né? Às vezes o meu intestino ele fica solto, às vezes ele fica preso. Então a quimioterapia ela consegue, ela faz ela mexe com o organismo, né? E a alimentação saudável ela consegue controlar alguns desses sintomas também. É porque o próprio tratamento ele depleta muito o status nutricional do paciente, né? Então, o Sim. paciente ele precisa fazer a quimioterapia, ele precisa fazer o tratamento, mas o profissional já está ciente que esse paciente vai desenvolver uma série de deficiências, uma série vai desnutrir de alguma forma, né? Vai desenvolver essas carências. Mas é uma fase que precisa passar por conta do próprio tratamento, né? Teve uma outra questão também, né, a respeito, assim, por exemplo, independente da pessoa ter uma alimentação saudável ou não, isso não significa que o paciente ele está imune a desenvolver o câncer, né? Então, Não. essas pessoas que já têm uma alimentação saudável, elas precisam mudar a alimentação delas a partir do momento que desenvolve o câncer ou não? Vai depender. Se o paciente ele tem uma alimentação já saudável e ele não está cursando com perda de peso, não está cursando com nenhum tipo de sintomas do tratamento, se esse paciente está estável, a gente mantém, não modifica, não está perdendo peso, ele está conseguindo se alimentar normalmente, está fazendo tratamento normalmente, você não precisa modificar. Porque o que a gente vai modificar mesmo é o que grande parte da população brasileira não faz, que é se alimentar corretamente. Então, muita gente chega pra gente que, tipo assim, que não toma café da manhã, que almoça e janta apenas, que não come frutas. Então a gente tenta melhorar a ingestão alimentar dessas pessoas para a gente tentar fornecer através da via alimentar os nutrientes específicos para ele repor aquilo que ele está perdendo no tratamento. Porque a quimioterapia é o seguinte, é um medicamento venoso que ela vai lá onde que está o tumor, lá onde que está o probleminha e começa a destruir as células malignas. Mas ela não sabe o que é maligno e o que é benigno, então ela destrói tudo. Ela destrói todos os tipos de células que estão na frente dela lá. E aí o nosso corpo ele precisa recuperar as células que foram destruídas, principalmente as células boas. E recupera através dos nutrientes que a gente consome. Então, se eu tenho uma deficiência de algum tipo de nutriente, eu vou ter uma deficiência na minha formação celular, eu vou ter uma deficiência na minha defesa do meu corpo, eu vou ter uma queda na minha imunidade. Então, a alimentação ela vai fazer isso. A alimentação ela vai equilibrar o meu sistema imunológico para mim poder produzir mais células novas, células para poder repor aquilo que foi destruído durante o tratamento da quimioterapia. Sim, porque assim o sistema imune são células, né? E todas as Sim, células para ser formadas, elas precisam de nutrientes. Então, se a gente não oferece, né, não fornece, na verdade, a matéria-prima para que ela se forme, o nosso o passar pela doença ele fica bem mais complicado, né? Você já teve algum sim. caso assim de algum paciente em que ele tinha hábitos ruins, né? Hábitos alimentares ruins e que com o tratamento ele teve uma melhora, ele teve uma modificação na conduta alimentar? Sim, sim, vários. A maioria dos casos, onde ela chega para a gente com alimentação muito desregular. A gente sabe, né, no consultório, quando a gente vai fazer consultório normal, a gente vê, quando faz anamnese, a gente vê como o brasileiro ele é deficiente de vitaminas, né? Quando você vai lá, pede um exame lá, você vê lá que está com uma vitamina D baixa,
e o paciente está cursando com uma anemia. Então a gente vê que o brasileiro não tem esse hábito de. Agora até que mudou um pouco, né? Tem muita gente buscando já melhorar a alimentação. E, e aí o que acontece? Quando o paciente ele faz essa mudança de hábito, ele começa a se alimentar melhor, ele tem uma resposta melhor. Lá no INCA, quando eu fiz a residência, o que era o protocolo deles lá? O paciente chegava da primeira vez para passar pelo oncologista, quando ele terminava de sair da sala do oncologista, o primeiro profissional que ele ia da equipe era o nutricionista. Porque o que é o protocolo lá? Se o paciente não estiver nutrido, ele não vai fazer o tratamento. Ele não consegue tolerar o tratamento. Então ele precisa estar nutrido, estar alimentado, estar com a imunidade boa para ele poder fazer o tratamento. Isso a gente vê no dia a dia. O paciente começa a fazer o tratamento, acha que está tudo bem, aí daqui a pouco ele começa a cursar com uma baixa da imunidade, aí vai fazer o tratamento, vai fazer o exame, está muito baixo, a médica, a oncologista fala, ó, você não vai poder fazer agora porque sua imunidade está boa, vai procurar um nutricionista. Aí eles vão procurar um nutricionista, e o nutricionista vai fazer todo o protocolo individual do paciente, ele vai melhorar a imunidade dele e vai fazer o tratamento sem interrupção. O certo seria ele procurar antes, né? Ele procurar o nutricionista no início do tratamento, para ele saber o que ele pode, o que ele deve, porque, tipo assim, quando eu faço reunião de integração, todo paciente que chega no hospital, a gente faz uma integração com eles, para saber quais são as dúvidas deles. E a maioria das dúvidas é referente ao que comer. O que eu posso comer? Ah, eu vi no Google que eu não posso isso. Ah, eu vi no Google que isso faz isso. Ah, eu vi... Tipo assim, hoje em dia, com a informatização, você vê que a facilidade de buscar as coisas é muito rápida. Porém, tem muita coisa que é fake news. Muita coisa que está lá, eu não posso levar a sério. Né? Então, tipo assim, tem gente que fala, eu parei de comer carne vermelha, não como carne vermelha mais. Eu falei assim, tá, e qual fonte de proteína que você está fazendo? Ah, feijão, tal. Eu falei, poxa, mas por que você parou de comer carne vermelha? Você precisa comer carne vermelha. Você precisa comer a fonte de proteína da carne vermelha, ela é muito importante para você. E a carne vermelha não tem nada dizendo que vai aumentar as células tumorais, que vai aumentar o risco de câncer. Não tem nada disso. O que aumenta, o que a gente vê no dia a dia é o excesso. E aí o excesso de qualquer tipo de alimento faz mal para a saúde. Se eu comer uma melancia inteira, você passa mal. Então, qualquer tipo de alimento que eu comer em excesso vai me fazer mal. Lógico que, tipo assim, se eu como uma comida um alimento que já não é bom nutricionalmente, vai ser pior ainda a minha resposta. Então, sim, eu já tive vários pacientes que melhoraram muito quando mudaram, né? A maioria dos meus pacientes eu tenho que botar um suplemento porque não consegue atingir as necessidades via oral por causa da falta de apetite, por causa dos sintomas do tratamento, então eu tenho que entrar com algum tipo de suplemento, e tem vários suplementos no mercado que é seguro, que a gente pode prescrever, que a gente pode indicar. Eu gosto muito de um suplemento que vende até no mercado, né? Até no mercado, você vai lá no mercado, tem lá. Né? Nem é considerado suplemento, é mais um complemento alimentar. Então você vê que tem um benefício muito, muito rápido para o paciente quando ele começa a fazer a terapia. Quem está me perguntando aqui? A Silvana está perguntando se tem algum alimento específico que faça evoluir o câncer? Se eu não me engano, foi em 2016. A OMS categorizou três alimentos que são de alto risco para desenvolvimento de tumores. Salsicha, bacon, qual é o outro? Salsicha, bacon, tem mais um, que agora fugiu da cabeça. Mas é algum alimento dessa forma. São alimentos processados, são alimentos que não são de origem natural, vamos dizer assim. Então, quanto mais você for buscar alimentos industrializados, maior o risco de você desenvolver qualquer tipo de patologia, não só o câncer, né? E a gente tem que realmente voltar a se alimentar corretamente. Até porque, se você for olhar, os estudos estão mostrando que a maioria dos casos a maioria dos tumores hoje em dia é de origem alimentar. Né? 70% dos tumores de mama é devido a um sobrepeso. Aí você vai fazendo uma volta, o paciente está sobrepeso por quê? Porque não se alimentava bem, não fazia uma atividade física, né? E aí você vê que, tipo assim, tudo está ligado com a minha alimentação. A gente vê que lá no sul, se você jogar lá no site do INCA,
a grande incidência de tumor de esôfago lá por causa do chimarrão, que queima o esôfago. Então você vê que, tipo assim, o que a gente está consumindo está gerando esses tumores, né? Lógico que tem a parte genética, mas a parte genética é 5 a 10%. O restante é tudo fator ambiental e esses fatores que a gente está aí no dia a dia, né? Alimentação, estresse, todo esse tipo de situações do dia a dia está gerando está fazendo com que a gente fique mais suscetíveis a desenvolver esses tumores. Porque você falou um ponto até muito importante, né, a respeito da prevenção, né? No caso da alimentação, normalmente as pessoas comem pelo prazer de comer. E o consumo, né, de alimentos processados, salsicha, linguiça, os temperos artificiais também, os glutamatos, né, desses Sim. temperos comerciais que a gente encontra por aí tem aumentado muito. Quando começou quando assim que começou a pandemia, que começaram as ideias de isolamento, as pessoas começaram a guardar comida em casa, né? Armazenar comida em casa. E no supermercado, as primeiras coisas que desapareceram das prateleiras foi o miojo. Miojo, Uhum. linguiça, carne seca, foram salsichas, foram os primeiros alimentos a sumirem das prateleiras. Aí São por aí já vê o alimentos, padrão alimentar das pessoas. é, são alimentos fáceis de preparar. Muita gente não tem lá o hábito de preparar, tipo assim, Sim. na correria do dia a dia. Não tem aquele costume de você fazer um café da manhã adequado, um almoço, né, quer comida rápida, quer comprar alguma coisa que é só esquentar e tá pronto, né? E também tem a lei da compensação, né, das crianças. Trabalho o dia inteiro, tô fora, vou levar um biscoito recheado para casa para agradar, vou comprar pizza à noite, coisas que a gente fazia no fim de semana, né? Não é que eu não possa comer um cachorro quente com salsicha, não é que eu não possa comer uma pizza, mas eu preciso equilibrar. Eu posso deixar isso para o fim de semana e durante a semana fazer uma alimentação mais adequada, né? Então é tudo equilíbrio. O que acontece hoje em dia é que as pessoas, em vez de beber água, tomam Coca-Cola. As pessoas, em vez de comer uma fruta, vai lá e come um doce. Estou com vontade de comer alguma coisa doce. Come uma maçã, come uma banana, até doce. Não, prefere comer lá um chocolate rico em gordura, né? Que vai te dar um prazer momentâneo, mas não é nada saudável. Exatamente. É, muitas vezes a questão da imunidade, ela gera grandes dúvidas para as pessoas. Quais são os sintomas assim que a gente pode considerar ou suspeitar que a nossa imunidade esteja baixa, Daniel? Ah, a gente analisa assim, tem aquelas pessoas que são muito suscetíveis a pegar resfriados facilmente, então é uma pessoa que se já vê, a imunidade dessa pessoa não está tão legal. Pessoas que cursam com cansaço, vai fazer alguma coisa, fica cansada, perda de peso não intencional, começa o cabelo cair, né, a pele ficar áspera, né, unha fica quebrando à toa. Então são vários sintomas que você vê que a imunidade não está legal, né? Até mesmo estresse, a pessoa não dormir bem, né? Então tudo isso você vai analisando e vai vendo, poxa, tem alguma coisa diferente com essa paciente, com essa pessoa, né? A pessoa ter infecções recorrentes, qualquer tipo tiver, cortei, fiz um machucado, não consigo, você vê que aquele machucado demora um pouco mais para cicatrizar, né? Então são vários tipos de sintomas que a gente consegue identificar que esse paciente está cursando com uma imunidade já deficiente. Eles têm vários. Na internet a gente busca muito sobre os alimentos, né, que ajudam na prevenção, e um dos mais estudados são os antioxidantes, né? Sim. Que os antioxidantes têm essa propriedade de reduzir, né, de diminuir as células malignas. Você acha conveniente fazer uma suplementação com antioxidantes? É um pouco controverso, né? Tem alguns estudos que falam que sim, tem outros estudos que falam que o excesso do antioxidante acaba atrapalhando a quimioterapia. Então, tipo assim, eu sou mais recatado, tipo assim, eu vou aos poucos, né? Eu sou muito a favor do antioxidante pelos benefícios que tem, mas não de suplementar. Eu prefiro fazer com que o paciente faça na alimentação natural, na alimentação normal,
né? Porque você suplementar um tipo de nutriente desse tipo, você pode fazer alguma interação, né? Você pode fazer alguma interação com o próprio medicamento. E aí diminuir o potencial dele de tratamento. Você pode aumentar também o potencial de toxicidade desse medicamento. Então, é muito controverso. Então, o que a Sociedade Brasileira de Oncologia fala, de nutrição oncológica, né, fala? Que você tem que incentivar a alimentação normal, fazer com que o paciente coma. E aí você tem alguns mecanismos de fazer isso. Ah, se ele não tolera grandes quantidades, fraciona mais vezes ao dia, tenta ter, se o paciente está tendo muito enjoo, tenta colocar menos tempero, né? Então você vai tentando organizar a dieta, a alimentação desse paciente durante o dia, de uma forma com que ele consiga se alimentar, né? Sem precisar de você fazer uma intervenção. A gente sabe, exemplo, um paciente vai fazer uma cirurgia de grande porte. Então, a gente sabe que alguns nutrientes são específicos para ajudar na cicatrização. E aí, uma suplementação para esse fim é legal. Mas para um dia a dia, para um paciente que está fazendo uma quimioterapia, às vezes só a alimentação convencional já vai resolver. Sim, sempre a nossa aposta enquanto nutricionista é essa, né? Que todas essa matéria-prima para desenvolver não só da imunidade, mas para os nossos órgãos funcionários normalmente, que sejam através dos alimentos. Porque a gente consegue isso. Mas, assim, dentro da sua prática clínica, você já observou, você já notou, assim, quanto tempo, mais ou menos, a pessoa mantendo uma alimentação adequada, equilibrada, em quanto tempo que ela consegue ter uma resposta e o corpo dela consegue manifestar clinicamente uma resposta Sim, positiva? já. Às vezes o paciente chega com uma alimentação muito desequilibrada e você faz uma intervenção e tem paciente que faz tratamento de 7 em 7 dias, tem gente que faz de 21, tem gente que faz a semana inteira. Então depende também da quantidade de medicamento. Mas o que eu vejo é que de uma semana, no máximo 15 dias, esse paciente já está cursando com melhora da imunidade dele. Então eu vejo, às vezes, um paciente que se ele consegue fazer o que a gente prescreve, ele em uma semana os exames dele já cursam melhora. Né? Às vezes, tipo assim, o paciente não está apto de fazer o tratamento agora. Você faz uma terapia um pouco mais forte, e em uma semana ele já está apto a fazer o tratamento. Uhum. Teve, logo também no início, teve um estudo, né, bem interessante falando a respeito da vitamina D, né, e imunidade. Então, começou-se uma grande discussão de prescrever ou não, suplementar ou não vitamina D na população. O que que você acha? Olha, eu falei, eu não sou muito fã de suplementar. Eu suplemento se ele está com deficiência. Você vai lá, faz o exame, ele está com uma deficiência, você não consegue reverter ela na via oral, você vai lá e suplementa, né, na alimentação normal. Aí você suplementa para equilibrar. No tratamento do paciente oncológico, você tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas eu suplemento. Eu suplemento com vitamina D, com cálcio, eu suplemento com proteína, porque eu vejo que esse paciente é um paciente que cursa essas deficiências desses nutrientes. Né? A vitamina D, o cálcio, ele vem com uma perda de massa muscular muito acentuada, então eu costumo, o paciente que ele já chega com um quadro de perda de peso grave, ou até com um paciente que vai gerar, tipo assim, a gente já consegue analisar, esse paciente vai fazer um tratamento muito forte. Então, em algum momento desse tratamento, ele vai ter uma queda da imunidade, ele vai ter uma piora do quadro. A gente já começa a fazer a terapia já. E muitas das vezes a gente prescreve um suplemento assim. A vitamina D é uma que eu nesse caso do paciente que está com uma deficiência, eu prescrevo sim. Existe algum alimento que você retira da dieta do paciente? Ah, vários. Clinicamente, pede para retirar? Vários, né? Os industrializados, eu peço para ele. Tipo assim, na verdade, eu não peço para ele tirar totalmente, eu peço para ele restringir o máximo que ele puder, né? Açúcar Sim. é um que eu falo, gente, tem que tirar da dieta, até para quem é saudável, eu acho que o açúcar você tem que ser só da fruta mesmo, você não tem que ficar adoçando nada para alimentar. É, os condimentos, eu falo que não é para usar mesmo, de forma alguma. Eu também não sou muito fã de leite de caixinha, eu acho o leite de caixinha um veneno. Então, você tem vários tipos de alimentos que de acordo com a anamnese, eu vejo que o paciente faz um consumo
peço para ele evitar, né? Restringir Uhum. totalmente não, porque quando você restringe o paciente, ele forma aquela barreira, né? Quando, Sim. mas quando Pode você vai de jeito conversando, nenhum. vamos tentar evitar, diminuir a quantidade, vamos deixar isso para mais para uma festa, vamos deixar o refrigerante quando a gente para o fim de semana. Então a gente tenta melhorar isso aí. Qual que é a opção que você coloca para o leite? Você falou que não opta pelo leite de caixinha. Qual é a outra opção que você oferece para o paciente? É difícil a gente encontrar aqui o leite direto da vaca, né? Tipo assim, direto do curral, como antigamente, né? Antigamente até vinha aquelas vidas, né? Chegavam na nossa casa. Hoje você não consegue. Mas ainda você consegue encontrar alguns leites que são integrais, são leites que, tipo assim, que eu sempre falo, quando o prazo de validade é muito curto, ele é melhor. Porque se ele estraga muito rápido, significa que tem pouca química nele. Entendeu? Quando tem 6 meses de prateleira, eu já desconfio. Falei, opa, pô, uma coisa com 6 meses numa prateleira ali, eu não sou muito fã, não. Mas, assim, até o leite, esse leite de saquinho, eu acho melhor do que o leite de caixinha. Esse Uhum. leite de saquinho, eu acho que, em comparação com o leite de caixinha, eu acho melhor. É porque ele foi pasteurizado, né? Então ele não Né? sofre, não tem nenhuma adição, né, de nenhum outro elemento. Mas é porque assim, geralmente as pessoas, eu também tenho esse hábito do leite. Para mim, o leite é uma das minhas melhores fontes de proteína. Então, todas as vezes que a gente retira alguma coisa do paciente, eu sempre opto por uma outra coisa. E Uhum. em relação aos leites vegetais, o que que você acha? Olha, Extratos, né, vegetais, pode falar é, leite para é, entende, né? assim, eu deixo aberto, né? Se o paciente ele tolera, se ele gosta, se ele tem a prática, eu não vejo nada que impeça, porque é uma boa fonte de proteína, né? Então, tipo assim, eu até falo, ó, é uma fonte legal de você consumir, né? Mas não tenho o hábito de prescrever, não, tá? Eu prescrevo mesmo as coisas mais fáceis do paciente encontrar, né? É, umas coisas mais. É porque eu tenho muito paciente SUS, né? Então eu tenho que trabalhar um pouco Sim. com o custo Com deles, coisa né? assim. E esses, às vezes, esses tipos de proteína, esses tipos de produtos, eles são um pouco mais caros. E aí meu paciente, às vezes, não consegue consumir ele. Aí ele fala, o doutor falou, o Daniel falou que eu não posso tomar o leite de caixinha, que eu só tenho que tomar esse tipo de leite. E eles põem na cabeça que nunca mais eles podem fazer isso na vida. E aí tem que saber lidar com isso. Mas eu acho legal, eu acho uma boa fonte de nutrientes, eu acho que é uma tendência a gente buscar mais alimentos dessa fonte, né? Eu brinco muito com os meus amigos que falam que o próximo passo da humanidade vai ser vegano, né? A gente vai deixar de comer carne. Eu acho que daqui uns 100 anos o pessoal vai olhar para trás e falar, nossa, como é que esse pessoal comia carne, né? É igual a gente olha para trás, como é que tinha escravos lá atrás? Acho que o próximo passo da evolução é deixar de comer carne. Pois é, hoje em dia a gente tem a nossa alimentação perdeu muita qualidade em relação ao passado. Até mesmo o frango, hoje em dia, o frango ele fica pronto para o abate em menos de um mês, né? Então não Sim. é uma forma natural. Então algumas pessoas têm vários grupos, né, que defendem o não consumo de alguns alimentos específicos exatamente por isso, por conta de algumas adições, alimentos transgênicos, Uhum. os alimentos, no caso da carne, né, o que se utiliza rações enriquecidas com hormônios para que eles desenvolvam mais rapidamente. É, nos seus estudos, assim, você já chegou a comparar ou encontrar pacientes que tivessem esse perfil de alimentação e que não tinham histórico, né, o fator genético, outros fatores ambientais, ou tinham uma vida saudável, mas que faziam alto consumo desses alimentos e chegaram a desenvolver o câncer? Já. É difícil, porque é multifatorial, né? É muito Sim. difícil você saber a origem do tumor. É muito difícil. Alguns até tipo assim, sinalizam, exemplo, um câncer de mama HER positivo, hormônio estrogênio positivo. Você sabe que a origem dele é o estrogênio. Então, você sabe que o estrogênio que está ali agindo na célula tumoral, na célula fazendo ela ser modificada. Então, alguns, eles já são, a gente já conhece o mecanismo, mas a maioria não. Mas eu já peguei pacientes que tinha o padrão alimentar excelente
que não consumia alimentos de origem animal e não tinha história na família genética, assim, lógico, para ser genética tem que fazer uma análise para ver realmente, mas que desenvolveram um tumor. Porque, tipo assim, são tantas coisas que a gente vê, que a gente avalia. A nossa poluição pode causar, né, o tabaco, bebida alcoólica, são tantos viés que tem aí que a gente vê que pode desenvolver. Às vezes uma pessoa uma simples exemplo, tem uma coisa que eu sempre brigo com meus pacientes. Tem gente que não bebe água, não tem costume de beber água. Aí tem o intestino constipado aí 4 dias e acha normal. Ah, não, meu intestino é normal. 4 dias aí, tranquilo. Você come de 4 em 4 dias? Não, você come todo dia. Se você come todo dia, você tem que ir ao banheiro todos os dias. Você não tem que ter, isso não é normal. Aí você vai fazer uma anamnese, pergunta se bebe água ou não bebe nada de água. Aí fala assim, como é que você quer que o intestino funcione sem água? Você pode ter uma alimentação excelente, né? Você vai lá, enche o seu prato de fibra, mas não bebe água, o seu intestino vai parar, vai travar. Entendeu? Você precisa consumir água para poder melhorar a função intestinal. E a gente tem percebido nos estudos que o futuro para a gente descobrir a maioria das patologias, né, é o intestino, né? É você estudar a microbiota intestinal, porque até para o tratamento ser eficaz. Porque determinado tipo de colônia de bactérias que você tem no seu intestino, elas são responsáveis por digestão, por fazer com que o alimento ele seja absorvido de forma adequada. Então já tem estudos que falam que se você tem a carência de um tipo de bactéria, você tem uma suscetibilidade de desenvolver uma obesidade. Ou de um medicamento não funcionar. Então, os estudos já estão indo mais para a microbiota intestinal, que é uma coisa que é uma incógnita, mas que é muito interessante, porque é a porta de entrada dos nutrientes. Tudo que a gente come vai ser absorvido no intestino, né? E a microbiota intestinal, ela é a responsável por fazer essa nutrição. Na verdade, o intestino doente, na verdade, faz um corpo doente, né? O nosso sistema Sim, imune, ele começa a ser desenvolvido lá no intestino. Então, e hoje em dia, no ambulatório, eu vou falar para você que 90% das pessoas que eu atendo, 90% dessas pessoas têm algum distúrbio intestinal. E na maior na maioria das vezes é a constipação intestinal. E sim. um outro fator também, você já entrou na parte do intestino, é em relação à imunidade, da baixa imunidade e também da deficiência na absorção de alguns nutrientes, inclusive assim, vitamina B12. E a gente percebe também um outro quadro também do paciente oncológico, que é o desenvolvimento de depressão. O que você vê disso? Uhum. Nós temos uma equipe multidisciplinar, né, que a gente conta com um assistente social, com a psicóloga, com a fisioterapeuta, né, e quando a gente faz a nossa reunião de integração, a gente costuma conversar sobre os nossos pacientes. E a gente vê que tem muito paciente que antes de começar o tratamento se entrega. E muitos pacientes ao contrário. E é nítido o paciente que ele cursa com uma depressão, que ele cursa com um desânimo, ele se abate mais. Então, ele tem um reflexo no tratamento. Aquele paciente que ele luta, né, que ele fala, não, vou vencer essa batalha, você vê que ele tem prognóstico melhor. Né? E eu sempre falo com meus pacientes, você tem que ser mais forte do que o tumor, você não pode deixar o tumor ser mais forte que você. Entendeu? Você tem que vencer essa batalha. Então, você vê que o paciente, quando ele cursa com uma depressão, e principalmente a gente vê isso nas mulheres, né, que faz câncer, que tem câncer de mama, que vai fazer uma mastectomia total, vai retirar a mama, e você vê que como elas ficam debilitadas, né, porque você acaba mexendo com a imagem. E quando você mexe com a imagem de uma pessoa, é muito complicado. É a mesma coisa de um tumor de cabeça e pescoço, um tumor de face, de língua, né? E você vê que é muito visível, né? O paciente, quando passa uma sonda, você vê que ele fica mais debilitado, você vê que, poxa, ele fica com aquela aparência de doente, né? Então, você tem que tentar fazer algum tipo de intervenções para que você melhore, né? E aí lá a gente tem a psicologia que trabalha junto com a gente para poder conversar com os pacientes,
tentar fazer com que eles falar que é um momento, né? O tratamento ele vai terminar, então ele vai passar nesse momento. E se ele passar bem, quanto melhor ele estiver, mais rápido isso vai terminar. Então a gente tenta trabalhar assim. Ó, é um momento. Vamos fazer um dia de cada vez. E é assim que terminar, você vai voltar. Paciente que tem bolsinha de colostomia, sabe? Eles ficam meio assim, poxa, fica mal. E aí você fala, não, daqui a pouco isso vai resolver, você vai fazer a reconstrução intestinal, daqui a um pouquinho você vai voltar ao normal. Você tenta mexer um pouco com o psicológico do paciente para falar com ele que é uma fase e vai passar. Sim. E tem algum alimento, algum nutriente específico que você associa, no caso de um paciente oncológico, ao desenvolvimento da depressão desse paciente? Olha, é difícil porque os meus pacientes, eles têm muita deficiência, eles são pacientes que têm vários tipos de deficiências nutricionais. Não é uma só, são várias, né? Então, os meus pacientes são, a maioria, muito debilitado. E é difícil. O que a gente está tentando fazer um estudo agora é, é que os pacientes estão cursando com amnésia. E aí a gente está tentando ver se é alguma interação do medicamento, se é alguma deficiência alimentar, para ver se tem alguma coisa, alguma conexão entre essa perda de memória e o tratamento. Mas a depressão a gente vê é muito difícil, porque é até difícil você falar de depressão, né? Sim. Porque você vê que tem gente que é normal, saudável e cursa com uma depressão fácil, né? Então é uma área assim que eu tenho vários amigos psicólogos, né, que poderia falar muito mais fácil sobre isso, mas o que eu vejo no dia a dia o paciente que cursa com depressão é aquele paciente que fala assim, vou morrer por causa do tumor, né? E aí ele se entrega. E aqui tem pessoas que falam, não, eu vou vencer. E aí ele consegue. E aí você vai avaliar, às vezes, a família também, o apoio familiar é muito importante, né? A presença da família no tratamento é muito importante. Então é muita coisa que a gente que interfere na parte da depressão. E os sintomas clínicos que os pacientes apresentam? A geusia, né, que é a perda, né, do paladar, né, ou a digeusia que você já tinha falado, que o paciente sente o gosto metálico na boca. Qual é o manejo? Qual seria se a melhor em relação dentro da alimentação, dentro da nutrição, fatores que o trabalho do nutricionista pode ajudar o paciente nesse momento a reduzir, né, a minimizar esses É, sintomas? nós temos uma ferramenta de triagem nutricional que a gente usa lá no hospital, que é a avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente. E ela vai marcando quais são os sintomas que o paciente está tendo, né? Disgeusia, disfagia, diarreia, constipação. Então ele fala para a gente, ele marca qual que é o que ele está sentindo naquele momento. E aí você vai tentar fazer uma intervenção, de acordo com a necessidade dele, de acordo com a rotina dele. Então, o que, que a gente recomenda, né? Vamos dizer assim, um paciente que ele cursa com uma perda de paladar, automaticamente associado à perda do paladar veio a perda de apetite. Então, a gente pede para diluir mais, fracionar mais possível a alimentação no dia, 6, 8 vezes ao dia, fazer com que o paciente não coma pequenas porções ao longo do dia, né? Então, o paciente ele toma café 2 vezes, acordou 8 horas da manhã, toma um café, põe um pouquinho, em vez de colocar um pão inteiro, põe metade do pão, que aí ele vai comer aquela metade, daqui 1 hora, meia hora, você dá a outra metade. Mesma coisa no almoço, fraciona o almoço 2 vezes. Quando for 11h30, almoça. Quando for 1h30, almoça de novo. Coloca quantidades pequenas. Porque quando você coloca uma quantidade grande, o paciente ele vai tentar comer aquilo. E não vai conseguir. Então aquilo vai causar um desconforto nele. Então você fraciona o máximo possível. Dá preferência para alimentos que têm uma digestão mais fácil, né? Alimentos bem cozidos, alimentos temperatura mais ambiente, não alimentos duros que você vai ficar muito tempo na cavidade oral, alimentos que você vai conseguir digerir mais fácil. Não beber líquido durante a refeição,
tentar beber antes ou depois, para você não causar uma saciedade precoce. Então, são vários tipos de mecanismo que a gente tenta fazer para que esse paciente consiga se alimentar o mais corretamente possível. A melhor temperatura, então, você sugere que seja temperatura ambiente. Sim, eu vejo na prática que eles toleram mais a temperatura ambiente. Nem de coisa gelada, muito gelada, nem coisa muito quente. Para esse tipo de alteração, de paladar, né? Só que é muito individual, como eu falei lá no início. Tem paciente que vai falar, eu só gosto de coisa doce. Tem paciente que vai falar, só gosto de coisa salgada. Tem paciente que vai falar assim, eu consigo tomar água de coco natural. Tem que falar, não, a minha água de coco ela tem que ser gelada. Então, tipo assim, é muito individual. Cada paciente ele vai desenvolver uma característica dele. E aí você vai ter que trabalhar com esse paciente de acordo com a demanda e com a necessidade que ele tem. Sim. Em relação à fruta, o que que você orienta? Fruta ou suco de frutas? Para mim, assim, se ele conseguir comer a fruta, ótimo. Se ele não conseguir comer a fruta, fazer o suco também vai, ele vai estar consumindo os nutrientes. Eu sempre falo, tenta comer a fruta, para você ter o prazer de mastigar, para você ter o prazer de pegar lá. O que eu sempre falo é o seguinte, vai pegar uma fruta e higieniza bem essa fruta, lava bem a fruta, é, corta picadinho, pedacinhos picados, uma fruta inteira eu tenho uma dificuldade, corta lá, vai lá, pega uma banana, corta a banana, pega uma maçã, corta a maçã, pega uma mão, corta uma mão, tenta consumir. Tem pacientes que falam assim, cara, eu não gosto de jeito nenhum de fruta. Aí eu incentivo, joga o mel por cima, joga o iogurte por cima. Aí depois que ele começa a comer isso, fala, tenta tirar o iogurte, tenta tirar o mel. E aí eles começam a comer normalmente. Eu sempre falo, ó, quanto mais natural, melhor. Então, fruta, come a fruta normal. Se não estiver conseguindo, por causa de alguma disfagia, alguma dificuldade de deglutir, faz o suco, né? Faz uma vitamina, não tem problema. Entendi. Veja, verduras, cruas ou refogadas ou cozidas? Durante o tratamento da quimioterapia, a gente pede para evitar coisas cruas, né? Por causa da imunidade, da baixa da imunidade, você pode estar não lavar essa verdura corretamente, não botar no hipocloreto, não fazer a higienização correta. Então a gente pede para evitar as coisas cruas durante o tratamento de quimioterapia. Aí, preferência, tudo refogado, tudo cozido, né? Às vezes tem alguns casos que até as frutas a gente pede para os pacientes a ferventar, cozinhar, né? Para poder consumir. Aquele paciente que está cursando com um quadro é, mais grave ali de queda de imunidade, neutropenia, então a gente tem que ter cuidado. Mas eu sempre falo, está fazendo tratamento de quimioterapia, evita comer coisa crua. Evita, não restringe, evita. Estou na minha casa, vou fazer a lavagem dela corretamente, tudo bem. Mas na rua, principalmente, nem pensar, eu peço para evitar mesmo. Ok. Bebida alcoólica. Algumas pessoas estavam relatando sobre isso, né? O Uhum. consumo da bebida alcoólica antes do tratamento. O paciente é oncológico, ele já, aliás, já passou pelo tratamento. Ele pode consumir bebida alcoólica? Isso tem uma interferência no status nutricional? Eu preciso saber primeiro qual foi a patologia, qual foi o segmento, se ele fez algum tipo de cirurgia, para a gente entender se o álcool foi um potencial causador disso, né? Exemplo, a pessoa tem o costume de beber cachaça e ele teve um tumor de esôfago, né? A cachaça ela pode ter levado uma lesão na mucosa do esôfago, né? E ter desenvolvido esse tumor. Eu sempre falo que durante o tratamento, evitar o máximo possível de bebida alcoólica, porque o álcool pode acabar entrando, fazendo uma interação com o medicamento. Então, não indico, peço para parar, mas tem aqueles pacientes que não conseguem de forma alguma, igual o cigarro, né? A gente sabe que a recomendação do paciente começou a fazer o tratamento é não fumar, mas tem uns pacientes que não conseguem. E aí a gente tenta o máximo possível restringir a quantidade. Porque se a gente também, como eu falei, é igual a alimentação. Se você restringir muito o paciente, ele não vai querer voltar. Ele não vai querer te ver mais. Então a gente tenta trabalhar com ele da melhor forma possível. Durante o tratamento eu peço para evitar
do tipo de bebida, qualquer tipo de bebida alcoólica, né? Tem aquelas pessoas que falam assim, eu tenho o costume de tomar uma tacinha de vinho. Ok. Tem como mudar essa tacinha de vinho por aquele suco de uva integral? Ah, não, eu prefiro a taça de vinho. Uma taça de vinho não vai fazer mal. Tem paciente meu que já peguei e falei assim, nossa, minha família costuma fazer churrasco todo fim de semana com cerveja à vontade. Se eu posso tomar um copinho, mas se você for tomar um copo, ok, não vou te restringir um copo. Né? Porque a gente tem que pensar também no prazer do paciente. A gente não sabe como é que vai ser o final desse tratamento. Né? Então eu tenho que pensar, poxa, esse paciente, qual o prognóstico dessa doença? Né? Então eu não posso ser muito restritivo. A gente tem que dar uma qualidade de vida melhor para esse paciente. Se esse paciente já é paliativo, né, se ele já cursa com o tratamento só mesmo no nível de controle ali, mas sem perspectiva de cura, você vai liberar algumas coisas. O paciente é diabético, ele está com vontade, lá no hospital acontece isso direto, o paciente é diabético e está com vontade de tomar sorvete. Eu vou liberar o sorvete para ele, entendeu? Eu vou liberar e vou controlar a glicemia dele e pedir para o médico controlar no medicamento. Né? Então a gente vai trabalhar de acordo também com o prazer do paciente. Não adianta você cortar, restringir tudo e não dar o prazer que a alimentação é um prazer. Muita gente tem o hábito alimentar como um dos maiores prazeres da vida. Né? Eu, principalmente, adoro me alimentar bem, adoro comer. E é um grande prazer. E se você corta isso, o paciente já está doente, aí você ainda corta um prazer que ele tem, você acaba cursando com um quadro de, de depressão maior ainda. Sim. Daniel, nós temos 5 minutos, né? Passou muito rápido. Você tem muita coisa interessante para poder passar, eu sei disso. Mas faz um resuminho aí em relação à alimentação para fortalecimento da imunidade do paciente oncológico. Quais são as suas dicas aí? Dica número um: descobri que eu tenho um tumor. Procura um nutricionista especialista, tá? Um que já trabalha na área para poder te orientar de uma forma mais adequada. Porque a gente vê também que tem algumas coisas que tiram, que colocam, que a gente não concorda. Então procura alguém que já trabalha com isso, que já tem um pouco de experiência para poder te dar um caminho do que você tem que fazer. Então, o primeiro passo, antes de começar o tratamento, gente, procura um nutricionista. Se eu estou cursando com perda de peso, com dificuldade de deglutir, procura o nutricionista, tá? Que ele vai conseguir organizar essa alimentação de uma forma mais adequada para fazer o tratamento. Mude hábitos, tá? Se o meu hábito alimentar não é saudável, procuro me alimentar mais saudável. Beba água, tá? Beba muita água, porque o medicamento é tóxico. Então, o que vai tirar esse medicamento do meu sangue é a água. Preciso beber bastante água para eliminar. Quanto mais água eu beber, menos sintomas eu vou sentir. Então, eu vou jogar esse medicamento fora, tá? Evito alimentos processados, industrializados, refrigerantes, tá? Evita Google, pesquisar no Google, o que eu posso comer, o que eu não posso. Não tire nada antes de conversar com o profissional. Converse com o profissional primeiro. Aí sim você vai saber o que você vai fazer de melhor. Daniel, muito obrigada. Nós que não tem mais ninguém fez nenhuma pergunta, só estão aqui elogiando aqui a estratégia, né, que você traçou lá atrás. Foi um prazer muito grande ter você aqui, Daniel. Sempre é um prazer grande conversar com você. A gente aprende muito, né, em todas as vezes que a gente para poder conversar. Tem um pouco que a gente não se vê, né? Mas eu Verdade. aprendo muito com você sempre, toda vez que eu encontro com você. Agradeço todo mundo que está aqui. A live ela teve que vir para cá porque eu tive problema no site da Tancursos. Por isso que eu tive que fazer nessa minha página para ela não deixar de acontecer. Então, agradeço a todo mundo aí, boa noite para todo mundo. Se tiverem alguma outra dúvida, se quiserem o contato do Daniel, pode mandar mensagem lá no site, na página da Tancursos, que a gente fornece e coloca lá, tá ok, Daniel? Onde te Tá encontrar? joia? Te encontra no IJA, não é? Ruim já. O encontra No lá, IJA. atendo no centro médico, atendo também no ambulatório da oncologia. E é só ligar para lá se quiser marcar, tá? Pode ligar que a agenda está aberta. E obrigado pela oportunidade, Ângela. Você sabe que eu tenho uma admiração imensa por você, pelo seu trabalho. Você é uma das pessoas que eu me espelho, tá? E fiquei feliz pelo convite.
tá? Fiquei feliz pelo convite. Sabe que toda vez que eu ia te visitar lá, a gente tinha muito papo. E Sim. pode me chamar várias vezes que eu estou aqui para poder passar um pouquinho da minha experiência. Então tá bom. Boa noite, gente. Muito obrigado para vocês. Vou tentar gravar a live e a gente vai postar na nossa página mais para frente. Daniel, mais uma vez, muito obrigada, tá bom? Tchau, tchau, Boa Mancha. Obrigado, noite. pessoal. Tchau.